Salve pessoal! Olha só pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como construir um vibrador de concreto, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar pessoal, para fazer o vibrador de concreto, né, eu vou usar aqui, isso aqui é uma bengala de moto, tá pessoal? Aquele que vai no guidão da moto, né? O amortecedor da moto. Tirei o miolo de dentro, né? As coisas que tem dentro, o óleo e tudo. Ele é bem grosso o diâmetro dele aqui, a espessura dele, ó. Aí, por sorte, pessoal, eu achei um rolamento aqui, ó, que dá certinho no diâmetro aqui, pessoal. Não vou precisar fazer ajuste nenhum aqui, ó. E vai entrar até apertadinho aqui, ó. De tão justo que vai dar o diâmetro do miolo desse ferro aqui, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Então, eu vou só fazer uma limpeza e quando eu bater, ele vai entrar certinho, bem justinho. Não vai ficar nem folga nenhuma aqui, ó. Vai ficar bem justinho. Para fazer miolo do vibrador, né? Eu vou usar também essa barra rosqueada, ó, que por sinal também vai dar certinho o diâmetro do miolo do rolamento aqui, ó. Eu não sei dizer aqui certinho porque eu não tenho um paquímetro para medir, pessoal, mas em qualquer coisa eu vou deixar na descrição do vídeo, né, algumas características aqui, como o diâmetro, né, desse rolamento aqui e o diâmetro também desse ferro aqui, tá? Do cano aqui de amortecedor de moto, tá bom? Então essa barra rosqueada aqui, ó, se caso você compra um da Mermin e não queira entrar, aí dá só uma pequena lixada, eu dei uma pequena lixada, não queria entrar, né, tava quase justo, mas não queria entrar no miolo aqui do rolamento, então eu dei só uma pequena lixada aqui, ó, com uma lixazinha mesmo, e aí pronto, ó, entrou justinho, tá bom? Então eu vou usar para colocar isso aqui dentro, né, vou ter que soldar outro pedaço dessa barra de um lado aqui, ó, eu coloco o rolamento aqui dentro. E aí no meio do eixo aqui eu tenho que soldar outra barra dessa aqui, ou duas, para ficar um lado pesado, que é para quando ele rodar em alta rotação, como vai ficar pesado um lado, porque vai estar soldado outra barra dessa em cima desse aqui, então como vai ficar pesando só de um lado, ele vai dar uma vibração bem alta, para poder fazer a vibração do concreto, tá? Eu vou fazer as ferramentas aqui, pessoal, porque eu estou construindo a minha casa, né? E aí eu fui fazer umas colunas, vi que ficou meio complicado, né? O mal feito, tá? Uma parte do concreto ali, das colunas, né? Que aí a gente faz só bater, que a gente não tem o vibrador profissional. E aí a gente faz só bater com a coisa do lado, mas mesmo assim, dependendo da forma que você faz o concreto, fica ali umas falhas, né? No meio do concreto, e não pode isso. Então eu resolvi fazer esse vibrador de concreto aqui. E vocês vão ver como é que vai ficar, tá bom, pessoal? Então eu vou cortar aqui primeiro, né? Já parei, cortei com a lixadeira esse lado aqui, ó, para adiantar, e vou cortar o tamanho desse cano aqui, o tamanho de 2 tijolos, eu vou cortar ele. Então eu vou colocar aqui 38 centímetros, tá pessoal? Vamos ver aqui, 38 centímetros. Depois, pessoal, eu vou usar ou essa lixadeira, né, que ela tem uma alta rotação também. Vou usar a própria lixadeira para fazer o vibrador aqui, para rodar o vibrador, né, para funcionar ele. Que aqui ele vai ter que ter, quando ele fizer a estrutura dele aqui dentro, aí aqui eu vou colocar um fio, né, um cabo de aço, tipo aqueles cabos de aço de freio de moto, né. Eu vou usar também o próprio cabo de aço de freio de moto, ele é bem grosso, né, para ele fazer uma adaptação aqui, que é para ele ficar flexível, né, dele, do vibrador até a máquina que vai rodar ele, que eu posso adaptar numa furadeira, numa lixadeira ou numa maquita, né? Então o cabo tem que ficar flexível. Então, para ficar flexível, né, do vibrador, eu tenho que usar um cabo de freio de moto. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Então eu vou cortar logo aqui, aparar o tamanho, para não fazer a parte logo do vibrador, tá bom, pessoal? Bom, já cortei, limpei aqui tudo certinho. Agora eu vou cortar a barra rosqueada também no tamanho dele, só que deixando um pedacinho para fora, tá, pessoal? Ele vai ficar aqui, o tamanho justinho aqui, o tamanho do cano.
Aí aqui eu vou deixar mais ou menos 2 dedos para fora aqui, ó, que é onde eu vou fazer a adaptação para colocar o cabo, né, o cabo de aço de freio de moto, né, para ele ficar flexível ali na hora de nós manusear ele, tá? Ele ficar na ponta assim, ó. Aí coloca aqui. Aí, pessoal. Aí, pessoal, tem que ficar bem, ó, bem justinho, lisinho assim, certo? Essa parte tá quase pronta. Aqui em cima, como eu vou fazer o adaptador, né, para colocar lá a parte flexível. Aí essa aqui vai ser a ponta do vibrador. Eu tenho que depois soldar um pedaço desse cano aqui. Eu vou fazer tipo uma bolinha na ponta, né? Pra colocar aqui, ó. Aí eu vou soldar com a máquina de solda e fazer ele ficar meio arredondado, né? Ficar meio uma ponta esférica aqui, né? Que essa parte aqui do rolamento aqui, né? Onde vai ser a ponta do vibrador, não pode ficar em contato com o concreto, né? Porque senão esse rolamento aqui vai travar ligeirinho, né? Que o líquido do concreto, né? Vai entrar aqui, né? E aí pode ser que danifique o rolamento. Então isso aqui precisa estar totalmente vedado da água, né? Para não entrar água no concreto, água do concreto não entrar aqui para não travar o rolamento, né? Vai ter que estar soldado. Aí aqui vai ter outra adaptação que é a parte de colocar lá, né, o cabo de aço que eu vou colocar para poder colocar no motor para rodar isso aqui. Agora dessa forma aqui está quase no jeito. Agora vamos fazer a parte de vibrar aqui dentro, que é soldar outra barra dessa aqui na lateral do eixo do meio, desse eixo aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Aqui nesse meio aqui, pessoal, eu vou ter que cortar aqui, ó, outro pedaço desse ferro aqui, ou algo semelhante a ele. Eu vou cortar aqui certinho entre os dois rolamentos, né, que aí ele tem que ficar só na parte de dentro do tubo aqui, ó. Cortar aqui, aí depois soldar, fazer um cordão de solda aqui, né. Note que aqui, quando eu soldar aqui, ele vai ficar alguns milímetros mais alto do que o rolamento, ó. E isso não pode ficar, tá bom, pessoal? Note que tá um milímetrozinho mais alto que o rolamento. Se for deixar assim, ele não vai entrar aqui ou vai ficar pegando na parede do tubo de ferro aqui, ó. Aí quando eu soldar aqui, eu vou dar uma pequena lixada aqui, ó. Uma lixada que tem que ficar um milímetrozinho a menos do que o rolamento, do que a espessura de rolamento, porque essa parte aqui dessa barra rosqueada precisa rodar livre dentro do tubo de ferro. Ela não pode tocar no tubo de ferro. Que esse aqui é um contrapeso, né? Aliás, é um peso que vai dar vibração quando ele estiver rodando, né? Uma alta rotação é que vai dar a vibração nisso aqui. E provavelmente, né, só um vai ficar muito maneiro. Então eu vou ter que colocar duas barras. Vou soldar um do lado da outra, que aí um lado fica mais pesado que o outro. Para que eu possa cortar certinho, pessoal, posicionei aqui o rolamento lá de fora, né, a ponta do rolamento, onde vai ficar nas duas extremidades do cano, para poder eu cortar a barra que vai fazer o miolo de dentro, né, o peso de fazer a vibração. Aí eu coloco aqui, ó, dentro a dentro do rolamento, em um rolamento e no outro aqui, ó. Aí eu vou marcar aqui de dentro a dentro. Assim, eu não desperdiço para não passar e nem sobrar, para ficar justinho perto do enrolamento aqui o tamanho do ferro. Aí eu vou cortar aqui, ó, para poder fazer a soldagem dele. Pessoal, eu acabei cortando um pedaço do cano aqui, é porque eu fui cortar aqui, ó.
Eu cortei um monte de cortezinho aqui, ó, com a lixadeira. Aí depois bati com o martelo para fechar. Lembra que eu falei que no final aqui eu tenho que fechar isso aqui, ó, deixar meio arredondado, meio esférico, que é para quando a gente for introduzir no concreto, né, ele facilitar a entrar no concreto lá, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar um pedacinho de metal aqui, uma porca, uma coisa, e soldar todinho para não ficar, que é para poder não entrar, né, o líquido do concreto aqui, para não ter problema de danificar o rolamento, né? Aí eu coloquei ele aqui, ó, eu fiz na própria peça, ia ficar dessa forma aqui. Só que aí na hora de introduzir esse rolamento aqui, como ele vai entrar muito justinho aqui, ó, e ficou muito justinho aqui, aí para ele introduzir por aqui, até chegar lá na ponta aqui, até chegar na ponta aqui, acho que esse cano aqui, como ele tem algum ferruzinho por dentro, alguma sujeirinha, o rolamento não ia, ele travava lá dentro, né? Ia acumulando sujeira no rolamento, aí não chegava até o final. Então eu tive que cortar aqui, ó, a pontinha que eu tinha feito, cortei, que é para botar o rolamento por aqui, né? E por aqui, as duas extremidades. Aí quando eu colocar o rolamento aqui, aí a ponta que fica aí que eu vou colocar isso aqui e fazer um cordão de solda aqui, ó. Eu não queria fazer o cordão de solda, mas por conta do rolamento não chegar até o final, eu vou ter que fazer isso. Então, quando eu introduzir o rolamento aqui dentro, né, aí é que eu boto essa pecinha aqui e vou fazer o cordão de solda aqui. Depois preencho aqui tudo de solda e dou uma lixadinha até ficar redondinho assim. Aí eu já cortei o outro pedaço de que faltava, né? Que vai ter que ser dois para fazer o peso de vibrar, né? Para fazer a vibração. Aí eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou colocar, para não ter o perigo dessa ferragem ficar pegando no rolamento aqui, ó, para depois travar ele, que vai ficar jogando, né? A vibração vai ficar jogando. Aí eu coloquei umas porcas para deixar o rolamento livre, né? Para ele não correr para um lado nem para o outro e nem ter o perigo desse ferro aqui, da ponta do ferro do peso, ficar pegando aqui na beirada do rolamento aqui, ó, correr mais livre. Então eu coloquei a porca separando o rolamento assim, ó. Ó, pessoal, o jeito que eu coloquei, que eu falei que ia ficar, dessa forma assim, ó. Tá vendo? Vou colocar duas barras rosqueadas da mesma bitola, só dá só de um lado assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Aí vai ficar essa separação da porca aqui, ó. Vou fazer a soldagem agora, pessoal. Vou colocar aqui o ferro aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou ter que dar uma lixadinha aqui, ó, como eu falei pra vocês, que cada esquinazinha aqui dessas, que é das roscas aqui, ó, de rosquear, ele vai ficar pegando aqui, ó. Vai pegar o buraco quando for botar, quando for centralizar com o rolamento, essa esquinazinha vai pegar. Então eu vou desbastar essa quina só na esquina aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó. Desbastar um pouco, lixando, para que ele possa entrar perfeitamente aqui sem, bem justinho, sem tocar no ferro aqui. Então eu vou lixar aqui agora. Olha aí, pessoal, agora eu fiz o acabamento aqui, ó. Eu fui fazer um acabamento aqui lixando com a esmerilhadeira e com a linha. Aí para nós ver agora, para mim ver que ele não vai pegar aqui no cano, por lá dentro eu vou colocar aqui, ó. Coloco o rolamento no lugar, no local dele. Eu peguei aqui uma cerâmica, né, que ela é bem plana. Aí eu coloco aqui, ó, com o rolamento no lugar dele. Aí eu vejo se tá pegando, ó.
Tá vendo aí, pessoal? Então, como não tá mais tocando em lugar nenhum, então lá dentro não vai pegar também. Aí eu vou só começar a montagem dele agora. Ficou bem pesado. Ó, solta aqui, na hora que eu solto. Então, eu vou começar a montagem dele aqui agora. Pra montar aqui, vou só tirar aqui o rolamento aqui, ó. Eu coloco aqui na ponta aqui, ó. Ó, assim eu prendi ele aí, ó. Depois vou dar um ponto de solda aqui na cabeça dele, para ele não deixar a polga voltar quando estiver vibrando. Olha aí, pessoal. Aqui, ó, essa cabeça aqui. Depois que eu der o ponto de solda aqui, aí eu vou colocar isso aqui, ó, que é para tapar isso aqui. Ó. A polca vai ficar solta aqui dentro. Não vai ficar tocando nela, ó. Aí eu vou dar um cordão de solda aqui. Vou fechar, soldando aqui. E vou soldar também todos esses vãozinhos aqui, ó. Até fechar aqui. Depois eu lixo, deixo bem lixadinho. Que é para não entrar, como eu já falei, o líquido do concreto, né? Para não danificar lá o rolamento lá. Aqui, eu fiz outro pedaço de cano. Que eu vou colocar ele aqui, ó. Para fazer a adaptação do cabo de aço lá. Vai ficar o cabo de aço. Eu vou adaptar ele nesse ferro aqui. Aí o cabo de aço, a ponta do cabo de aço com a ponta desse parafuso aqui, eu vou adaptar aqui, vou cortar meu pedaço para adaptar aqui, ó. Que é para dar para ficar o cabo de aço ficar flexível, né? Para rodar aonde eu vou adaptar lá, ou seja na maquita, ou na lixadeira, ou na furadeira, para fazer ele funcionar. Vai ficar um show de bola, pessoal. Aí, pessoal, como ficou? Agora sim é hora de eu soldar aqui, ó. Vou fazer o ponto de solda aqui. Toda a solda aqui. Eu vou fechar aqui antes de colocar aqui, para não ter o risco de passar rispinho de solda para cá para dentro. Então eu vou soldar essa parte aqui fora com solda, fechar todinho, esse buraco aqui do meio aqui, lixar, aí depois eu coloco aqui e faço o cordão de solda aqui, fechando ele. Olha aí, pessoal, com a cabeça desse parafuso aqui, ó, consegui fazer, né, o preenchimento aqui, ó, desse buraco aqui. Certo, aqui eu dou os pingos de solda, né? Soldar todinho fechando aqui. Aí quando eu soldar todinho, aí eu corto essa ponta aqui, ó, bem no pezinho aqui, e faz só lixar arredondando, ó, a lixadeira. Olha aí, pessoal, aqui eu já preenchi, né, todas aquelas brechas com solda, ó, com a solda bem feita. Soldei aqui lá de fora e pelo lado de dentro, como vocês puderam ver aí, ó. Então fechou todas aquelas brechas, agora eu vou só fazer acabamento lixando ele para nós dar prosseguimento, tá bom? Vou lixar aqui, aí já mostro para vocês pronto. Aqui eu já lixei ele, olha só como ficou, pessoal. Ficou bem certinho assim, porque eu coloquei ele na lixadeira, né, na parafusadeira, fui rodando e lixando com o disco da esmerilhadeira, né. Aí fui lixando, ó, ficou bem bacana, agora ficou certinho aqui, ó. Então eu vou fazer o cordão de solda aqui agora, como eu falei, ó.
Aí depois tiro esse excesso aqui. E aí vai ficar show de bola, pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Dar o cordão de solda aqui. E vou mostrar pra vocês o acabamento, como que vai ficar, beleza? Olha aí, pessoal. Terminei de soldar aqui já, ó. Viu o canudinho? Eu soldei. Não mostrei soldando, que eu soldei bem devagarzinho, ponteando, tá? Não, pra ficar certinho, tá, pessoal? Depois cortei aqui o excesso, lixei, ó. Então ficou a cabeça bem feita. Ó. Não tem coisa nenhum, furo nenhum. Pra não... Pra quando introduzir ele dentro do concreto, né? Não entrar, né? Líquido nenhum. Pra não danificar o rolamento, tá, pessoal? Tá? Uma dica que eu vou dar, caso vocês for queira fazer esse projetinho aqui, né? Na hora que eu fui introduzir aqui, eu afastei ele um pouco, né? O rolamento, para mim soldar, para o cordão de solda não dar em cima do rolamento e não ter risco de travar o rolamento, né? Aí eu afastei ele um pouco para dentro. Aí eu soldei aqui, aí depois eu fui batendo aqui na ponta aqui, o rolamento chegar para a ponta, né? Aí como eu bati com muita força, e esse rolamento é um rolamento de frágil, de tanto eu bater aqui, ó, acho que ele deu ter machucado um pouco o rolamento, que aí ele deu umas pegadas aqui, ó, ficou meio, não ficou bem lisinho, ó. E o ideal é que ele corra liso, que ele corra solto, né? Corra bem livre mesmo, não pegar em nada. Aí devido eu bati demais, ele terminou aqui fazendo isso, tá? Aí então vocês não batam assim com força, tá? Já solda no lugar mesmo para não ter risco de amassar ele. Mas ficou bom assim mesmo. Agora eu vou soldar essa parte aqui, ó. Soldar dessa forma aqui, que aqui é onde eu vou fazer a adaptação pro cabo de aço, tá? Colocar o cabo de aço aqui para poder usar na parafusadeira ou esmerilhadeira ou maquita para poder fazer a vibração. Aqui eu vou colocar essa arruela assim, ó, vai dar certinho, soldar aqui as beiradas para ficar mais estreito. Aí eu vou, pessoal, colocar tipo esse cabo de aço aqui, ó. Só que esse aqui é um cabo de aço do motor que tem aqui, ele é muito fino. Eu vou comprar aquele cabo de aço, ou cabo de aço de freio de moto, da moto, né, que é mais grosso. Os de carro, eu vou caçar um lá que seja mais grosso, que tenha o cabo de aço mais grosso possível. Esse cabo aqui, ó, ele é muito fininho, ó. Eu quero colocar ele porque ele é flexível, pessoal. Flexível. Então eu tenho que adaptar aqui, ó. Esse cabo de aço, ele roda, ó, tá? Eu adapto lá na furadeira, ou esmerilhadeira, ou né, lixadeira, ou uma furadeira mesmo, maquita, dá para adaptar um bocado de coisa. Então a ponta do cabo de aço aqui, que passa dentro desse negocinho aqui, ó, eu vou adaptar por cima dessa porca aqui, ó, tá? Só na metade, para deixar metade dessa rosca livre, que aí é ela que vai travar aqui, ó, na ponta do eixo do vibrador aqui, ó. Ele tem que rodar até no meio, só que travar aqui, ó. Tá? Tem que ficar dessa forma aqui. Esse ferrinho aqui, que fica na ponta do dessa cabo de aço encapado aqui, ó, ele fica travado na adaptação aqui, ó. E a outra ponta eu coloco. Eu vou adaptar aqui na lixadeira aqui. Eu vou ver se eu compro outra arruela dessa aqui, ó, que tem a mesma rosca disso aqui, da lixadeira, para eu adaptar ela na ponta do outro cabo de aço, para eu adaptar outra vez, colocar e tirar quando eu quiser o cabo de aço, né? Aqui eu soldei aquela arruela lá que eu falei, né? Ficou muito bom. É para dar uma reduzida, onde eu vou adaptar aquele conectorzinho lá do cabo, né? Do chicote de cabo de aço. Ficou muito bom. Agora deu acabamento aqui, ó. Já lixei ele, ficou bem feitinho mesmo, um ótimo acabamento. Aí é só adaptar, ó, o cabinho dessa forma aqui, ó. Eu vou comprar o cabo de aço de moto, né? Que é mais grosso. Vai ficar muito melhor, vocês vão ver aí como é que vai ficar, tá bom, pessoal? Pessoal, vou dar um ponto de solda aqui, ó. Nas duas perninhas aqui. Mas tem que ser só ponteando mesmo, porque tá bem em cima do rolamento aqui, ó. E aí para não danificar o rolamento. E soldar muito constante, muito direto assim. Fazer uma solda longa. Possa ser que ele aqueça o rolamento demais aqui, ó.
tá bem em cima mesmo. Aí pode danificar o rolamento. Então, vou colocar aqui, ó. Aí eu vou dar um pontinho de solda, pouquinho, um pontinho. Demora um pouquinho, outro ponto. Só ponteando até soldar, de um lado e do outro aqui, para não aquecer demais o rolamento. Aqui eu já dei o ponto de solda, ó, com uma solda muito boa. Só dar acabamento agora. Olha aí como ficou depois do acabamento. Uma solda muito boa. Pessoal, eu arrumei o cabo aqui, ó. Esse aqui é aquele cabo de embreagem ou de freio de moto, tá, ó. Esse cabo aqui, pessoal, é um cabo usado, mas tá semi-novo. Tá em perfeito estado ainda. Mas você encontra até no lixo que eles trocam o cabo da moto, colocam um novo, né? E aí termina aqui jogando fora. Caso dê para você comprar, você pode comprar também, né? Mas aí, como a ideia aqui é economizar, né? Fazer alguma coisa caseira e economizando, você encontra aqui isso aqui até né? no lixo, nas sucatas das oficinas de moto, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, e tem um cabo de aço bem grosso. Um cabo de aço bem grosso que é para rodar. Nessa pontinha aqui, pessoal, eu vou achar um meio de travar ele, né? Soldar ele com essa porca aqui, ó, bem no meio aqui, ó. Tem que soldar esse cabo de aço aqui no meio dessa porca, deixando um pouco dessa rosca livre pro lado de dentro, que é para depois eu parafusar na ponta do parafuso aqui, ó, do lado de dentro. Esse aqui vai dar certinho, pessoal. Como eu soldei essa arruela aqui, ó, essa parte aqui, ó, tem duas arruelas, ó. Tem duas porcas. Então vai dar bom que aí eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco aqui. Ó, vai dar certinho esse buraco. Coloco aqui, aí uma prende aqui e a outra prende por dentro. Ó, a outra vai prender por dentro. E aí o cabo de aço vai ficar preso aqui, ó. Para essa parte aqui ficar flexível. Vai dar certinho. Note que essa parte aqui é meio que torto, ó. Eu tenho que alinhar ele, vou bater com ele com um jeitinho para ele não amassar e não prender o cabo de aço aqui. Eu tenho que ir batendo ele até ele ficar reto, né? Senão ele, estando torto assim, ele dá um pouco de resistência para rodar o cabo de aço. Então ele precisa ficar retinho. Ou cortar, se você tiver como cortar isso aqui sem danificar o cabo de aço aqui, eu também dá. Né? Mas eu vou tentar ver se desamasso ele, vou desamassar. Se eu ver que não dá, eu tenho que cortar aqui, ó. Deixando essa parte de ferro aqui. Que aí depois eu vou ter que fazer uma adaptação nessa ponta também. Lá vai ficar uma adaptação. E aqui também eu tenho que fazer uma adaptação com uma peça dessa aqui, ó. Tenho que arrumar uma peça dessa aqui de lixadeira. Isso aqui provavelmente eu consigo comprar também nas sucatas, né? Onde o pessoal junta reciclagem, né? Ou oficina, onde o pessoal conserta essas coisas, esses aparelhos eletrônicos. Eu consigo comprar essa peça aqui. Então eu tenho que fazer uma adaptação desse lado também, na outra ponta do cabo de aço, aqui, ó. Vou adaptar dessa forma, bem no meio, para eu poder rosquear o cabo de aço aqui, tá? E aí quando eu ligar, né, essa lixadeira aqui, ela vai rodar o cabo de aço aqui dentro desse mangote aqui de ferro também, fazendo com que rode o núcleo do meio aqui do vibrador e vai fazer o serviço igual ao vibrador de concreto normal também, tá, pessoal? Pessoal, é o seguinte, eu vou ter que tirar essa cabecinha aqui, ó, porque isso aqui é tipo como eu já falei, uma espécie de alumínio, uma coisa, não é um metal mesmo, então não vai pegar solda nele, não vai combinar a solda dele com isso aqui. Então eu vou cortar essa cabecinha aqui, ó, vou pegar essa porcazinha mais pequena, coloco o cabo de aço dentro, aí vou bater com o martelo para prensar, né, essa porca aqui, vou achatar ela com o cabo de aço dentro, né, eu achatando ela vai prensar o cabo de aço, aí sim, aí eu coloco essa porquinha aqui, dentro da outra aqui, ó, aí sim eu faço a solda, na verdade eu fazer a solda porque é metal com metal, né, aí eu vou fazer a solda, um pontinho de solda bem fraquinho, para não danificar a rosca do lado de dentro aqui, ó, para poder fazer essa adaptação de colocar aqui, né. Aí eu vou cortar também mais um pedaço aqui, ó, esse aqui é muito comprido e eu quero que o cabo fique flexível desde o começo aqui, ó. Fique flexível, senão, e esse aqui tá muito grandão, ó. Então eu vou cortar mais um pedaço. Além de tirar a cabecinha dele aqui, eu vou cortar esse pedaço aqui, ó. Vou deixar só esse tanto aqui de eu colocar a porca aqui, ó. Fazer essa adaptação aqui.
Olha só, pessoal. Eu terminei cortando, optando por usar um próprio pedacinho do cano. Esse candezinho que eu cortei daqui, ó, da sobra. Aí eu cortei um pedacinho dele aqui, ó. Aí eu coloquei o cabo de aço dentro e prensei ele batendo com o martelo, estando em cima de outro metal, ó. Então prensou ele bem aqui, ó. Agora eu vou ter que dar um pingo de solda aqui em cima, ó. Tem que colocar a máquina na amperagem bem baixa e tentar um pingo de solda aqui, bem pouquinho mesmo, pessoal, só para ele fundir aqui essas pontas desse arame com esse metal aqui, ó. Pra se botar muito forte a amperagem da máquina lá, ele destrói isso aqui de uma vez. Só quando trisca ele já destrói tudo isso aqui. Então eu quero dar uma triscada só na pontinha mesmo aqui, ó. Pra ele soldar. Aí deu bom, pessoal. Em vez que eu ia fazer com essa porquinha aqui. Mas a porquinha tinha o buraquinho do meio muito largo, né? Ia ficar jogando e ia ser mais difícil. Então aqui deu mais certinho. E também adaptou, quando eu amassei aqui, pessoal, deu certinho essa rosca aqui, ó. Vai adaptar na porca grande, aonde eu vou adaptar lá no vibrador lá, ó. Olha só, a rosca deu certinho, ó. Olha só, já vai ficar travado aqui dentro, né? Entendeu? Então ele entra um pouco aqui dentro, mais ou menos até no meio, e o outro pouco de rosca que fica aqui, eu vou colocar lá no adaptador do vibrador lá, ó. Então vai dar certinho. Que é bom esse cabo de aço ficar o mais no meio possível, né? Para o cabo de aço não ficar jogando, não ficar vibrando demais dentro do conduíte aqui, né? Para não dar problema depois, né? Então vai ficar bem show de bola isso aqui, ó. Olha aí, pessoal. E não é que eu consegui, pessoal. Olha aí, ó. Coloquei a máquina numa amperagem bem baixa. E isso aqui é bom, pessoal, porque ele fundiu, né? As pontinhas de todos os arames aqui que forma o cabo de aço, ó. Fundiu nesse metalzinho aqui, ó. Então agora fica mais seguro ainda para não ter o perigo dele sair nem desfiar. Então ficou show de bola agora. É só adaptar aqui na porca grande. Para adaptar aqui na ponta desse ferro aqui, ó. Eu terminei aqui abrindo mais um pouco aqui, né? Para não ficar dificultoso de colocar aqui, rosquear, né, as peças dentro aqui, ó. Então ficou mais bacana ainda. Pessoal, agora só falta eu fazer o adaptador daqui, ó, para o nosso projetinho funcionar, né? A parte do vibrador aqui já está pronto. Assim como eu fiz essa adaptação aqui, né, da parte do vibrador, eu tenho que fazer a adaptação para colocar aqui na minha lixadeira, ó. Pessoal, por isso que é bom a gente botar a criatividade para funcionar, né? Eu estava preocupado como que eu ia fazer, né, a adaptação para colocar, para adaptar aqui o vibrador aqui, ó. Então, eu terminei que achando aqui, ó, um ferrinho como esse aqui. Esse aqui eu reciclei, que era o cabo da tampa de uma panela de pressão, né? Eu reciclei, aí eu entortei ele dessa forma aqui, ó. Esse cabo, ele vai aqui, pessoal. A lixadeira, ela tem esse cabo aqui, que a gente pode botar tanto de um lado como de outro aqui, ó. Então eu vou adaptar esse ferro aqui. Eu parafuso com o próprio cabo aqui, ó. Que a rosca serve dos dois lados. Furei um buraco aqui no centro, para pegar nesse eixo aqui. Isso aqui eu tava preocupado como que eu ia arrumar um desse aqui, né? Eu tinha que ir no centro da cidade, eu moro longe. E também eu ia ter que soldar, né? Algum material aqui. Então
eu tive a ideia de fazer dessa forma aqui, ó. Assim, eu vou colocar ele aqui. Eu peguei um pedacinho de metal, né? Próprio desse aqui que eu aparei. Furei certinho com os dois buraquinhos aqui, ó. Coloquei uns parafusinhos. Furei bem no meio, que é para nós colocar o cabo de aço. Depois vou soldar o cabo de aço aqui. E aí, ó. Eu coloco aqui em parafuso pelo lado de cá. E posso rosquear aqui, ó. Então, eu posso utilizar tanto para mim usar no vibrador. E quando eu não quiser, eu tiro e vou usar normal no disco aqui, ó. No cabo também. O do metal do vibrador aqui também. Eu não sabia como fazer. Eu peguei uma porca grande, né? Coloquei aqui dentro. Amassei ela um pouco para ela travar isso aqui, porque essa parte aqui é meio frágil ele, né? Então, para dar solda diretamente nele aqui, talvez não pegue, ou se pegasse podia furar, né? Que é muito frágil esse aqui. Então eu peguei a porca aqui que é mais grossa. Esse é a ponta do cabo de aço, vai dar certinho em cima aqui, ó. Para colocar isso aqui, esse parafuso aqui vai ficar pegando, então eu tenho que tirar essa proteção aqui, ó. O parafuso ficou em cima dele, não encaixa bem. Ó, ele vai ficar atrapalhando. Então eu tenho que tirar ele. Olha aí como vai ficar, pessoal. Então esse aqui vai girar, vai rodar o cabo de aço. E essa parte aqui vai ficar travada nesse ferro aqui. Gente, sério. Isso aqui ficou melhor do que eu esperava, viu, pessoal? Ficou muito bom. Olha aí como ficou, pessoal. Soldei a porca aqui, ó. O cabo ficou seguro. Soldei o cabo de aço também aqui. Coloquei uma porcazinha pequena. Botei o cabo de aço dentro até passar a ponta pro lado de cá. Dei um ponto de solda nela aí, ó. Agora eu vou adaptar aqui, pessoal. Vou colocar aqui primeiro. Isso aqui, como eu falei, ó. Dá um aperto nele aqui. Olha aí, pessoal. Agora, eu primeiro vou colocar aqui na lixadeira aqui, ó. Travou. Agora eu vou colocar aqui, ó. Com o próprio cabozinho dela. Centraliza aqui certinho. Quando eu ver que ficou bem centralizadinho, aí aperto mais. E prontinho, pessoal, ó. Ficou muito bom, pessoal. Agora, vamos ver na prática, né? Vou ligar aqui para vocês na prática para vocês verem que show de bola que ficou, pessoal. Esse vibrador de concreto aqui, ó. Pessoal, eu já liguei ele aqui para fazer o teste para vocês verem, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, isso aqui vocês poderiam adaptar tanto na lixadeira, né? Como eu mostrei aqui, podia ser numa parafusadeira, numa furadeira, né? Que tem a velocidade alta também. Numa Makita, qualquer motor que tenha essa rotação alta, né? Mas o bom desse aqui é que essa lixadeira aqui, ela tem controle de velocidade, pessoal. Aqui eu posso controlar a velocidade dela, deixar com a rotação baixa, a rotação alta. Eu vou deixar aqui uma rotação baixa e mediana, porque esse bicho aqui ficou muito doido, pessoal, muito bruto mesmo. E esse cabo de aço aqui, cabo de aço
Eu acho que é da embreagem, é do freio da moto, mas eu ainda achei ele um pouco fino ainda, pessoal, muito fino. Então eu tenho medo de ligar toda a velocidade da lixadeira, toda a velocidade dela, e o cabo estourar, né? O cabo de aço estourar por ele ser muito fino. Mas se tivesse como achar um cabo mais grosso, um cabo de aço mais grosso, eu talvez de carro, sei lá, se tiver esse tipo de cabo assim, que é o cabo de aço dentro dessa espira de metal também, para o cabo correr dentro e ele ficar flexível assim, ó, né? Então, eu acredito que ficaria melhor ainda e mais seguro, né? Mas ficou muito bom assim mesmo. Vou ligar para vocês verem aqui, tá, pessoal? Eu botei aqui a rotação bem baixa mesmo. Olha só. Eu vou segurar ele na mão aqui, que é como se ele vai pular. Vou ligar aqui a lixadeira. Ó. Nota que ele não já tá pulando, pessoal. Eu vou aumentar aqui a velocidade dele aqui, pessoal, ó. Vou aumentando aos poucos. Não sei se vocês conseguem ver minha mão vibrando, pessoal. Olha aí, pessoal, como vocês puderam ver, ficou show de bola, pessoal. Muito show de bola. Muito da hora ficou esse vibrador de concreto aqui. Tá bom, pessoal? Vocês puderam ver aí, funcionou de verdade, né? Da próxima vez, pessoal, eu vou trazer ele mexendo bem no concreto. Eu tô sem cimento agora para fazer uma demonstração usando diretamente no concreto, né? Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram, ficou muito show de bola, tá? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá, pessoal? Diz aí o que vocês alterariam, o que vocês mudariam nele, tá? Diz aí o que vocês acharam da fermentinha, né? Eu acredito, pessoal, que como eu gostei muito bem e o vibrador ficou muito bom, né? Esse cabo aqui eu pretendo trocar ele por um cabo mais grosso, né? Porque ele corre o risco de eu colocar toda a potência da máquina. Eu coloquei no máximo 2, né? Essa lixadeira aqui ela aumenta do 1 até o 6, ela aumenta a velocidade dela. Mas se eu botar uma velocidade muito alta, possa ser que ela arrebente o cabo de aço, que o cabo de aço esse cabo de aço aqui é um cabo muito fino, né? Então pode ser que ele não aguenta, né, devido à alta rotação. Mas eu pretendo colocar um cabo de aço mais grosso, né, para que eu possa colocar mais forte ainda, tá, pessoal? Pessoal, por que que é importante um vibrador de concreto, pessoal? Para não acontecer isso, pessoal. Olha só, eu coloquei, fiz uma coluna aqui nessa parede aqui, ó. E aí coloquei, né, a caixaria, derramei o concreto dentro. E aí geralmente a gente bota o concreto e nessa só bate com um martelo, alguma coisa aqui, para o concreto descer, né, compactar, ficar bem preenchido. Mas olha o que aconteceu com isso aqui, né? Mesmo eu batendo, bati bastante, o concreto ficou concreto normal, bem feito, mas ó, algumas bolhas, rachaduras, ó, tá vendo? Ele ficou tipo um monte de bolha, um monte de espaço aqui, ó. Não ficou bem feito, ó. Ó. No caso desse concreto aqui, se tivesse tido o vibrador, né, tivesse colocado o vibrador nele, ele tinha o vibrador, ele tira todas as bolhas, pessoal. Ele compacta bem, ele faz o concreto se unir, né? Onde tiver bolha, vaga, ele se une. Então ele fica totalmente preenchido, não fica isso aqui, ó. Por isso que é importante o vibrador e eu fiz para isso aqui, para essa finalidade, para não acontecer isso aqui que aconteceu com essa coluna aqui, ó. Para usar o vibrador de concreto, pessoal, é bem simples, né? Faz a caixaria aqui, né? Onde tem que fazer, onde você vai fazer a coluna aqui, né? É,
até a altura que vai encher o concreto. Você preenche de concreto e é só encostar o vibrador ou encostar na ferragem aqui, né? Que aí a ferragem aqui do meio da coluna vai vibrar também, vai fazer o concreto descer. E tendo um espaço aqui, você pode botar por cima, né? Vai colocando ele aqui, ó, introduzindo na ponta dele, dentro do concreto, até em certo meio, dependendo do tamanho que você vai encher a coluna aqui, você coloca e enche um pouco aí, 50 centímetros de concreto, aí você vibra, né? Depois enche mais 50 centímetros e assim vai, até preencher todinho. O importante é que quando você fizer, por exemplo, um pedaço como eu fiz aqui, ó, de 1 metro, você vai enchendo e vibrando ele, vai ficando bem compactado. Aí assim fica show de bola. É claro que esse radier foi feito por uma pessoa inexperiente, né? Mas mesmo uma pessoa que não tem experiência, que não é profissional, não é um pedreiro profissional, fazendo o que fez com esse radier aqui, se tivesse um vibrador de concreto, não teria acontecido isso, né? Provavelmente a pessoa fez um concreto, acho que muito seco, não sei, né? Colocou, ele não desceu direito, ó. Olha como ficou. Ficou a ferragem exposta, o concreto não desceu direito, né? Mesmo que ele não tenha feito um concreto adequado, mas se tivesse o vibrador, ele tinha preenchido tudo isso aqui, ó. Se tivesse colocado o vibrador, ele tinha preenchido tudo direitinho. Então, por isso que é importante um vibrador. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Se vocês gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!